Pessoal, muito obrigado por visitarem aqui o canal Análise de Ferramentas. Como eu havia prometido, eu vou produzir alguns vídeos sobre tupias. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre qual tupia você deve escolher. Tupia de coluna versus tupia laminadora. Vamos juntos? Deixa eu falar o que é e para que serve uma tupia. Ela é uma máquina que vai rotacionar esse acessório aqui, que é chamado de fresa. Ele tem em diversos tamanhos e formatos, a depender do uso e da finalidade que você vai dar para ela no seu serviço. Essa máquina ela foi utilizada primeiramente no passado para fazer aquelas bordas de mesa, tipo aqueles móveis coloniais. Depois ela passou a ser utilizada também para fazer essas cavidades no meio das madeiras, fazer aquelas furas também para encaixe de peças. E hoje em dia são diversos os usos das tupias. Basicamente, eu digo que essa máquina aqui ela muda uma marcenaria, uma oficina. O trabalho se torna mais rápido, se torna melhor, com melhor qualidade de acabamento, uma melhor precisão nas peças que nós vamos fazer, quando você passa a substituir aqueles trabalhos que a gente fazia manualmente, tá ok? E quanto aos tipos de tupias, eu considero que existem três tipos de tupias: as estacionárias, as tupias de base fixa e as tupias de coluna. As tupias estacionárias, elas normalmente não estão presentes nas marcenarias em razão do seu alto custo, e os marceneiros costumam supri-la através da inversão de um dos outros tipos de tupia, tá ok? A melhor tupia para fazer esse tipo de inversão são aquelas chamadas tupias de base fixa, que a Makita e a Bosch, por exemplo, tem cada qual um modelo aí no mercado. E eu também considero como uma tupia de base fixa a tupia laminadora. A tupia de base fixa, na verdade, é aquela que a gente não consegue subir ou descer durante o uso da máquina. E as tupias de coluna são essas máquinas aqui que a gente consegue fazer a movimentação dela durante o uso. A grande dúvida dos consumidores é saber se na hora da compra eles levam uma tupia laminadora ou uma tupia de coluna. Para a gente compreender melhor e superar esse problema, eu quero falar um pouco para vocês das características dessas duas ferramentas. As tupias laminadoras, elas são máquinas com menor potência, que vai normalmente 450 watts até 700 watts. Elas são mais leves, elas pesam normalmente de 1,5 kg até 2 kg e elas também aceitam fresas menores do que as de coluna. Normalmente são de 6 mm, 8 mm e 1/4 de polegada, enquanto que as tupias de coluna elas aceitam fresas com hastes maiores, de 12 até 1,5 polegada. As tupias de coluna, normalmente elas são mais pesadas, porque ela tem um motor mais potente, que vai normalmente de 1.100 até 2.100 watts, e também por elas abrigarem, como eu já falei para vocês, a questão das colunas, para movimentar a sua máquina. O peso delas varia de 5,5 kg até 6 kg. Só que um detalhe, existem também fabricantes que fabricam tupias de coluna que aceitam apenas hastes pequenas. Como vocês viram, as máquinas são ligeiramente diferentes. Essa aqui mais fraca e aceita pinças menores, eu recomendo ela para trabalhos pequenos e de acabamento. Não é à toa que elas são chamadas de tupias laminadoras. Elas são muito utilizadas naquela questão das fitas de borda, nos laminados, para dar aquele acabamento. Eu costumo utilizar as tupias laminadoras para fazer esses trabalhos aqui internos. São pequenas cavidades no interior do corpo e coisas do tipo. Porque elas são máquinas mais leves, elas possibilitam melhor visualização aqui da área de trabalho. E as várias vezes que eu fico levantando ela para olhar, eu não me canso muito, tá ok? Eu também uso quando eu tenho que trabalhar com pequenas peças. Afinal de contas, é uma máquina muito menor. A tupia de coluna, eu já recomendo ela enquanto da questão do peso, você se cansa mais operando ela, questão da potência, eu recomendo mais para trabalhos realmente mais exigentes. No caso da luthieria, eu utilizo para a fabricação dos corpos e dos braços, especialmente a parte lateral, em que eu trabalho ali com madeiras maciças de 4 centímetros de espessura, 4,5, então são madeiras duras e bem espessas. E eu preciso de fresas, como vocês viram aqui,
fresas mais longas. E fresas mais longas, elas precisam de uma haste mais grossa para serem resistentes. Imaginem aqui uma fresa como essa, que fosse mais comprida, mais longa, mantendo essa haste pequenininha. Com a questão da alta rotação da máquina, do atrito com a madeira que está sendo trabalhada, ela vai tender a quebrar mais facilmente. Como vocês viram, são máquinas semelhantes, afinal de contas, as duas são tupias, mas em razão da construção, do que elas têm normalmente usos principais, né, usos primordiais delas são ligeiramente diferentes, mas nada impede de você utilizar uma tupia de coluna naqueles detalhes, serviços menores que você faria com a laminadora e vice-versa. Claro que você vai enfrentar algumas dificuldades, como por exemplo o peso maior dessa máquina, dificuldade de manuseá-la, de operá-la, se comparado, claro, com uma tupia pequenininha como essa daqui para fazer acabamentos. É só um exemplo que eu estou dando. Pensando nisso, as indústrias, as marcas, elas lançaram no mercado o que elas chamam de tupias compactas, que são essas máquinas aqui, que no caso essa da DeWalt é uma delas, que você pode trocar as bases das tupias menores de uma para outra. E aqui você tem, na verdade, uma tupia de coluna. Só que com as limitações de potência dessa pequenininha aqui, tá bom? Existem também alguns modelos de tupias que elas foram colocadas no mercado que, em razão de algumas características, eu coloco elas como se fossem meio termo, que é a tupia de coluna da DeWalt e a tupia de coluna da Skil. Elas têm, a da Skil, por exemplo, ela tem uma potência um pouquinho menor, 1100 watts, e um peso relativamente pequeno. A estrutura dela é um pouco menor do que uma tupia dessa daqui. A mesma coisa se diga de alguns modelos da DeWalt. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês, tirado algumas dúvidas, e eu espero que não tenha colocado mais dúvidas, né? Mas, enfim, é isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm que analisar o serviço que vocês vão fazer para poder escolher a máquina ideal para o trabalho de vocês. Tá ok? Um grande abraço. Eu peço que vocês curtam aqui o nosso vídeo. Eu espero chegar com esse vídeo a mais ou menos uns 100 likes. Eu vou pedir isso para vocês, tá bom? Que é para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo, que vocês têm interesse, que a gente poste a continuidade dessa série de vídeos que eu prometi a vocês sobre tupias. Eu planejava fazer vídeos em relação àquelas guias que vêm com essas máquinas, a guia lateral, a guia de corte, e também para a questão de segurança com essas ferramentas e algumas técnicas. Mas se der muito pouco visualização, muito poucos likes, é porque esse assunto pode não estar interessando vocês, tá bom? Então eu peço que, se possível, deixassem os likes aí, a gente chegasse a 100, aí eu lanço nosso próximo vídeo da série, eu produzo, na verdade. E também, pessoal que está visitando aqui pela primeira vez, se inscreva aí, galera, tá bom? Para apoiar o nosso canal. Nosso é um canal independente, não tem o apoio financeiro de nenhuma marca e tudo mais. É tudo feito aqui com amor. Então, essas são as formas que vocês têm de nos apoiar. E até onde eu sei, posso estar errado, essas coisas não custam nada para vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.